Olá, boa noite pessoal. Bom, vamos aguardar mais 1 ou 2 minutinhos para o pessoal poder entrar na live e assim em seguida a gente inicia. A ideia de hoje é nós falarmos sobre a parte do básico sobre investimentos. Nas outras 3 IGTVs, nas outras 3 lives que fizemos no passado, nós falamos sobre a parte de como se planejar, como se organizar, para que a pessoa consiga sair tanto das dívidas como começar a salvar dinheiro. E a ideia de hoje não é necessariamente falar diretamente sobre investimentos, mas sim a gente conhecer o básico sobre o que a gente precisa fazer antes de começarmos a investir. Tá? Então a gente vai separar em alguns tópicos aqui o assunto, né? E desse modo a gente consegue ir falando item por item quais são os pontos mais importantes que temos aqui em relacionado a antes de investir, tudo bem? Os mesmos tópicos também vão estar disponíveis depois no nosso blog, dentro de um artigo que eu mesmo escrevi, e também vão estar de modo ali mais detalhado, no formato de uma redação, os mesmos tópicos dentro de um artigo postado em nosso blog, tudo bem? E a respeito de perguntas que vão rolar durante a live, hoje como eu estou sozinho fazendo essa live, não tem ninguém me ajudando para ler as perguntas, a ideia seria o quê? Vocês enviam as perguntas, pode ser aqui na live direto mesmo, e posteriormente eu vou dar uma lida nelas e eu posso postar direto no Stories aqui da Plano as respostas, tudo bem? E aí, claro, se alguém tiver uma pergunta um pouquinho mais específica, fica à vontade de também mandar no direct que a gente vai ter o prazer de responder, tudo bem? Bom, vamos aguardar só mais 1 minutinho e a gente pode estar começando, tá? Ainda a respeito dessa parte de básico dos investimentos, né, antes de começarmos, eu sugiro que olhem o nosso IGTV, tem 3 vídeos ali onde eu e José Leonardo, que é meu sócio aqui na Plano, a gente fala bastante sobre a parte de se organizar e planejar, e talvez com essa parte mais introdutória, mais básica de como se organizar e planejar, a pessoa consiga ter o ponto número 1 de investimentos, tudo bem? Bom, vamos lá. Então vamos começar. A ideia quando a gente pensa no básico para fazer investimentos, por mais óbvio que pareça, como a gente já vinha falando, o básico é começar a ter dinheiro, né? É curioso, eu sei que é até engraçado falar um pouco sobre isso, mas muitos clientes, muitos usuários das nossas plataformas nos procuram e curiosamente eles ainda não têm dinheiro, mas eles querem fazer investimentos. Então assim, é muito óbvio, mas assim, é muito importante focar naquela parte de planejamento, organização, conseguir colocar metas de quanto tem que salvar, saber o quanto que é o objetivo seu no futuro e entender o quanto você precisa aplicar por quanto tempo. Então assim, se organizar, criar a disciplina de salvar, com todo o conteúdo que a gente já vem postando aqui na nossa rede, no Instagram e no nosso IGTV, vocês conseguem bastante se organizar e focar muito nesse assunto. Tem situações diferentes, alguns estão mais voltados a dias e vão precisar se organizar de um modo com mais longo prazo, e outros ali já estão mais prontos, mas só não conseguem salvar. Então fazer essa reorganização, estabelecer disciplina, mudar hábitos, são palavras-chave. Mas eu não vou poder aprofundar muito sobre isso, porque é um assunto muito mais longo, e a gente não ia falar sobre o básico, sobre investimentos, tudo bem? Então eu sugiro o quê, de novo? Olhem o nosso Instagram, assistam os IGTVs, nos acompanhem aqui, tem muito conteúdo, como também tem muito conteúdo na internet. Sem dúvida vai ajudar muito a esse primeiro item aqui. O segundo ponto, normalmente quando as pessoas pensam no assunto de investimentos e costumam ficar muito confusas, é no assunto de se investir em bancos ou investir através de corretoras. Tá? Os dois têm regulamentação, né, da CVM, do Banco Central, então por questão de regulamentação, ambos são bastante seguros, tudo bem? O ponto de maior insegurança está relacionado exatamente em qual produto você vai comprar de um dos dois. Né? Bancos e corretoras ali dentro tem fundos de investimentos, tem produtos de renda fixa, e o assunto da insegurança está mais voltado ao produto. Tá? Mas quando nós pensamos em o grande diferencial de quem é melhor ou quem é pior nesse assunto, a gente pode dizer que corretoras são bancos que são mais especializados no assunto de investimentos. Então, dentro do portfólio de produtos de corretoras, vocês vão encontrar praticamente, hoje mudou um pouco, mas especialmente vai encontrar o assunto de investimentos. Já em bancos não, é o normal aquilo que a gente já conhece do banco de varejo. Vai ter cheque, vai ter conta corrente, empréstimos, seguros, previdências, então tem uma série de produtos ali dentro. Já corretoras tem um outro ponto diferencial, que eles disponibilizam ali na vitrine de produto deles, produtos além do própria corretora. Bancos, normalmente se você entrar lá nos grandes bancos, você vai encontrar normalmente produtos só do próprio banco.
né? Especialmente nos 5 grandes bancos. Já em corretoras não, eles vão juntar os melhores produtos que eles acreditam que tem no mercado, até para fortalecer o nome da corretora, né? E vai colocar isso disponível no mercado, além de colocar outros serviços, como de assessores, tudo isso. Não significa que a corretora seja totalmente imparcial, né? Ainda assim, claro que eles têm os interesses deles, que o dinheiro continue com eles. Mas eu realmente acredito que dentro de corretoras, existem corretoras que têm ali a parte de conteúdo, tem uma plataforma muito mais amigável, tem muito menos custos, então normalmente dentro de corretora a gente tem muito melhor resultado. Então eu sugiro, claro, quando for optar entre um e o outro, apesar de banco ser muito mais conveniente, confortável, mais simples acessar o dinheiro ali, já que o gerente está fácil ali, as corretoras hoje são muito acessíveis, especialmente porque a maior parte são digitais, a gente consegue fazer sem sair de casa. Em 10 minutinhos a gente tem uma conta corrente criada nas corretoras, tudo bem? Então, o local de onde investir é um ponto básico ali para a gente iniciar no mundo de investimentos. O segundo ponto, terceiro ponto melhor dizendo, é sobre a parte do perfil do investidor. As pessoas normalmente só pensam em pegar dinheiro e aplicar em algum lugar e torcer para que seja bem rentável, aquilo sem conhecer muito. Mas saber o seu próprio perfil é um fator bem importante. Existem momentos diferentes, existem pessoas que têm ansiedades diferentes, ou pessoas que lidam melhor ou pior com a sensação de perdas e ganhos. Tá? Então, conhecer o próprio perfil do investidor é um ponto-chave. Existe aquele formulário básico, quando você se cadastrar em alguma corretora, vai ter um formulário básico que você vai ter que preencher e ele vai identificar qual é o seu perfil, se é um perfil ali iniciante, moderado ou mais avançado de investidor, né? Mas eu sugiro também um pouco de reflexão sobre isso. Ali é só um formulário bem padrão mesmo, bem quadradinho. A reflexão aqui cabe bastante e até a experiência também na parte de investir. Então, eu sempre sugiro o que nesses casos? Se conheça, saiba como você lida tanto nos ganhos para não gerar aquela empolgação e começar a investir de modo mais intenso em produtos, às vezes um pouquinho mais arriscados, ou também não investir de modo muito conservador com medo das perdas. Tem que encontrar um equilíbrio sobre isso e se conhecer como investidor. Aqui muito mais vale a experiência nesse assunto, ou seja, fazer os investimentos, aprender sobre isso e bastante reflexão. Conheça os riscos. Todos os assuntos que a gente vai falar aqui hoje vão estar bastante interrelacionados, né? Corretoras, riscos, perfil de investidor, diversificação. Então, assim, saber os riscos de onde está investindo é um ponto importante. Conhecer que os riscos de investir dentro de uma corretora é tão parecido quanto de banco, ok. Mas saber que produtos de investimentos diferentes eles têm riscos diferentes, é um ponto bastante importante. Tem que lembrar que seu dinheiro ele vai ser direcionado para algum local. Para que quem tomar o seu dinheiro emprestado ali, né, onde vai receber o seu dinheiro aplicado, essa pessoa ela vai ter que dedicar esse dinheiro para algum negócio. Né? Bancos, por exemplo, captam dinheiros através de renda fixa para distribuir no mercado a juros mais altos, ou seja, captam dinheiro mais barato com nós investidores e distribuem isso mais caro. O risco é um pouquinho menor aqui. Existem mecanismos de segurança que protegem o seu dinheiro. Por outro lado, existem modos de investimentos, alguns, por exemplo, de comprar precatórios, que são dívidas. Aqui o risco é consideravelmente maior. Investir em ações, você está comprando a estratégia e todo o formato de negócio de uma empresa. Então, entender bem os riscos é um fator importante e para aquele que quiser avançar muito mais, saber como calcular esses riscos, tudo bem? Cada tópico que a gente falar aqui hoje eu não vou aprofundar em detalhes, mas eu quero mostrar de modo amplo como que eles funcionam, né? Que é o básico sobre investimentos. E aí sim, com o tempo, a gente vai aprofundando item por item, porque a ideia é que a gente fale mais sobre investimentos no futuro, e aí sim eu vou destacando a parte de riscos sobre cada um desses investimentos que a gente for falando no futuro. Hoje é só um catadão geral sobre a parte básica, tudo bem? Diversifique. A ideia da diversificação é que as pessoas não coloquem todos os ovinhos ali na mesma cesta, ou seja, separe tudo isso e entenda que cada tipo de produto de investimento tem riscos diferentes e a diversificação vai fazer com que a pessoa tenha menos ali variação do resultado da carteira de investimentos, tá? Carteira de investimento, entre parênteses, é todo o seu conjunto ou coletivo dos seus investimentos financeiros, tudo bem? Então a diversificação vai ajudar que a carteira tenha menos variação. Com menos variação, é normal que na parte lá do perfil do investidor, você sofra com menos ansiedade e você não veja a sua carteira ter pontos de queda acentuados, ao exemplo do que a gente viu ali na primeira onda do Covid, onde carteiras que tinham grande peso de ações perderam valor de 30%, 40%, 50%, 60%, né?
Mas também a diversificação vai propiciar também um crescimento mais sustentável de maior rentabilidade, onde o investidor consegue ganhar ali nos vários produtos pela média da rentabilidade deles. Então a diversificação ajuda muito mesmo. E quando a gente fala de diversificar, é em produtos de investimentos diferentes, ou seja, produtos de renda fixa e renda variável, em segmentos diferentes também do mercado. Então, para quem vai montar uma carteira de ações dentro da sua carteira de investimentos, é importante diversificar em segmentos diferentes de ações, como também diversificar em indicadores também diferentes, ou seja, diversificar em pré-fixados, com inflação, diversificar em pós-fixados, que vão estar atrelados à taxa Selic. Isso, desse modo, vai fazendo o quê? Você ter uma média muito interessante de resultados. Então, essa diversificação ela favorece muito ganhos e pouca variação dentro da carteira de investimentos. O tempo, ele é uma das 3 circunstâncias para qualquer investidor, né? É curioso, o primeiro item que a gente falou aqui foi sobre a parte de ter dinheiro. As pessoas começam normalmente a se preocupar muito em buscar grandes ganhos de rentabilidade, mas poucos pensam nisso numa linha do tempo. Então, enxergar o tempo como uma das 3 circunstâncias importantes na parte de produção de patrimônio é importante, é algo que vai fazer um grande diferencial mesmo. Para quem tiver um pouquinho de tempo, fazer uma continha de juros compostos, colocando o tempo de 10 anos ou colocando o tempo de 30 anos, vai reparar que um só é 3 vezes mais, mas vai ter uma aceleração de ganhos considerável. Então o tempo é uma coisa que favorece bastante. Se a pessoa consegue controlar a ansiedade, ela não precisa pisar tanto no acelerador ali de rentabilidades e naturalmente com mais riscos, mas assim o tempo vai favorecer que ela consiga produzir. Existem muitas postagens na internet recente que eu inclusive tenho visto muito recentemente, da diferença entre começar a investir com 20 e poucos anos ou para quem começa a investir com 30, 35 anos. Esse range, esse espaço de tempo de 10, 15 anos faz uma brutal diferença na produção de patrimônio. Então, quanto mais cedo alguém começa a investir e quanto mais tempo ela deixa o dinheiro ali trabalhando, vai produzir sem dúvida um patrimônio ali com muito mais facilidades mesmo. Começar pelo básico é um modo do investidor não gerar traumas. É normal, especialmente o perfil mais jovem do investidor que quer acelerar na parte de ganhos, acelerar na rentabilidade e encurtar o tempo dele ali na produção de patrimônio, ele começa a querer sempre investir em coisas de nível mais avançado. Eu sempre sugiro para todos os nossos usuários, clientes, seguidores, começarem pelo básico. Investir pelo básico vai reduzir primeiro a chance de você levar um grande susto quando entrar no mundo de investidores, né? E vai propiciar para você um aprendizado gradativo. Então vai haver uma curva de aprendizado ali gradativa que vai ser natural e importante para você poder digerir todo esse conhecimento e vai minimizar muitos os sustos mesmo. Então começar pelo básico quer dizer o seguinte: primeiro, sobre todos esses itens básicos que a gente está comentando, antes de fato ir lá para a prática e aplicar o dinheiro, e posteriormente começar pelos investimentos mais conservadores, ou seja, começar pela renda fixa, como produtos do Tesouro Direto, CDBs, produtos de debentures, então poupança, coisas bem básicas. Começar pelo básico mesmo, conhecendo o básico. E assim, aí sim, gradativamente, ir movendo parte do capital que tem ali disponível para uma carteira mais diversificada, já parte em investimentos mais avançados. Então, claro, a primeira coisa, aprenda sobre eles e depois, posteriormente, avance sobre eles de modo bastante gradativo, tá? Começar pelo básico é um ponto bem importante. Tem clientes que começam pelo modo mais avançado, levam um grande susto e, por vezes, tem uma perda ali, ou seja, entra no mundo das ações, sofre uma perda temporária do dinheiro e nunca mais quer viver esse mundo das ações. E aí, ao passar das décadas que ele passou produzindo patrimônio, ele perde boas oportunidades. Se tivesse começado pelo básico, talvez não tivesse tido um trauma ruim, né? Uma experiência ruim, melhor dizendo, que gerou um trauma para ele. E aí sim, ao longo do tempo, ele teria diversificado, tido uma carteira com até investimentos mais avançados, exemplo de ações, né? E produziria durante décadas com uma boa rentabilidade. Então, quem gera trauma, às vezes recua muito e perde essas boas oportunidades que o tempo vai propiciando ali para ele como investidor. Esse é um item também bem interessante daquele perfil que está bem ansioso em produzir patrimônio acelerado e encurtar o tempo ali de investimento. É normal, quando a gente começa a pesquisar na internet para ganhar conhecimento, achar grandes oportunidades, o que parecem grandes oportunidades de investimentos. Ou seja, algumas promessas que ali falam de pagar 3% ao mês, por exemplo, ou 2% ao mês, alguns casos são 5%, 10% ao mês.
E surgem muitas essas oportunidades ali na internet, de empresas que são pouco conhecidas normalmente, né? E ali a gente vê uma grande oportunidade de acelerar os ganhos, né? E quando a gente faz continhas é como se multiplicasse o patrimônio de modo muito acelerado ali em pouquíssimos meses ou anos ali. Então eu sempre falo para todo mundo que desconfie, tá? Não existe mágica na hora de produzir dinheiro, desde que seja algo dentro da legalidade, pelo menos. Não existe nenhuma mágica nesse assunto. Dentro do mundo de investimentos, do mercado financeiro, eu diria que se uma pessoa durante vários anos consegue produzir um ganho de rentabilidade de 10 a 13% ao ano, ela tem de bom a ótimo resultado. Quero dizer o seguinte, coisas que prometem resultado acima de 15, 20% ao ano, ou 2, 3% ao mês, pode desconfiar que tem algo que não faz muito sentido. Mesmo empresas muito saudáveis, que estão dentro da Bolsa de Valores, não conseguem produzir ganhos de 30, 40, 50% ao ano por muitos anos seguidos, né? Mesmo grandes empresas não conseguem fazer isso. Conseguem fazer poucos anos de modo muito pontual. Então, quem promete isso, existe uma situação normalmente de não é sustentável esses ganhos a longo prazo. Normalmente é muito voltado naquele assunto de pirâmide, que é algo muito antigo e totalmente legal. Então, eu sempre falo que fique longe. E se você acredita que tem uma oportunidade mesmo, que é legal, no sentido de legalizada, que tem essa grande chance de ganho, eu sempre comento o quê? Provavelmente não vai se estender por muito tempo isso, né? Então é importante colocar um teto de ganho e sair dessa oportunidade de ganho, ou seja, fazer o ganho realizar ao longo de um tempo e depois tirar o pé dali e sair, tirar parcialmente esses ganhos que estão acontecendo. Conheça o produto que está investindo. A gente quer dizer o que com isso? Quando a gente compra investimentos, é normal, antigamente a gente confiava muito na figura do gerente dos bancos e comprava aquele produto de investimento e simplesmente não conhecia os detalhes, não sabia qual que era a parte de taxas, impostos, como que era a parte de acesso ao dinheiro, como que funcionava. Então eu sempre recomendo para todos o quê? Comece pelo básico e comece entendendo como funciona em detalhes aquele produto, como que funciona a característica de investimento, como que ele é afetado pela economia e pela política, quais são os riscos em volta desse produto, quais são as taxas que o banco, a corretora ou quem faz a administração desse produto irá cobrar de você, quais são os impostos que você vai ter que pagar no futuro sobre esse dinheiro aplicável. Então conhecer todos os detalhes vai te dar muito mais segurança e ao longo do tempo você vai ter segurança no que está aplicando. Mesmo que ele tenha variações muito boas ou muito ruins, você vai saber no que está aplicando e desse modo vai reduzir os riscos de você fazer uma troca de investimento desnecessária ou eventualmente até comprar um investimento que não faça muito sentido para o seu perfil de investidor ou para o seu estilo de carteira ou até especialmente para os seus objetivos. Então, é estranho, né, ter que falar sobre esse assunto, mas as pessoas, a maior parte das pessoas desconhecem no que aplicam o dinheiro. Quero dizer o seguinte, desconhece como ele funciona. Não precisa ser um expert, mas conhecer o básico é um ponto bastante importante para saber se faz sentido para você isso. Matemática financeira é uma junção de vários assuntos que a gente já pontuou aqui. Então, a pessoa conseguir saber que o capital que ela está salvando ali, conseguiu se organizar, tem disciplina e salva todo mês, dentro de uma linha do tempo, mais as rentabilidades que ela aprendeu sobre o produto, ela tem que entender um pouco de matemática financeira para saber se faz sentido com o objetivo que ela tem. É muito provável que a nossa geração não consiga ou tenha uma aposentadoria da Previdência Social muito fraquinha mesmo, e é normal que a gente tenha que saber fazer essa continha de matemática financeira para saber se o tanto que a gente salva hoje, pelo tempo que nós temos pelo futuro, contra a rentabilidade que conseguimos atingir na nossa carteira, se vai ser o suficiente para o nosso objetivo ali de ter um relativo conforto uma vez aposentado. Então, a matemática financeira vai facilitar muito nesse exemplo que eu dei, por exemplo, para ter essa segurança que está indo num ritmo bom de salvas de dinheiro todo mês, rentabilidade e o tempo. E isso aqui vai também gerar um grande engajamento ali do investidor. Quando você percebe que tem segurança, que com alguns poucos mais capital por mês, um pouco mais de rentabilidade, novos objetivos, você consegue produzir mais patrimônio e às vezes até mudar o que você tem ali como objetivo seu, a matemática financeira vai demonstrar isso para você com muito mais segurança. Então, uma vez que você conhece os produtos, conhece o seu perfil, conhece os investimentos, consegue salvar dinheiro, a matemática financeira vai juntar tudo isso para você para traduzir se você está indo num ritmo bom ou não nas suas aplicações e até para você simular se faz sentido ou não todo aquele esforço que você está fazendo ali de deixar de gastar hoje, salvando o número X, às vezes quando você poderia estar até consumindo um pouquinho mais e está indo num ritmo tão acelerado ou às vezes desacelerado demais para os seus objetivos. Então ela vai ajudar muito, sem dúvida, nesse assunto e muitos dos outros, eu não tenho dúvida.
Inflação é um item que as pessoas muitas vezes esquecem, seja no assunto de aposentadoria, no assunto de investimentos, mas eu sempre coloco o quê? A meta zero de qualquer investidor é quando ele enxerga uma linha do tempo, a carteira dele, e consegue ver que nessa carteira ele produz ganhos acima da inflação. Essa é a meta zero de qualquer investidor, né? É pouco, não pode ser só essa meta, mas é o básico para se começar. Então, quando monta uma carteira, entender todos os produtos e se eles juntos têm grande chance de produzir acima da inflação, é uma meta zero ali que está cumprida. Depois disso, claro, tem que estabelecer metas que, de acordo com os seus objetivos, faça sentido de quanto produzir acima da inflação, né? Na média, eu tenho visto que as carteiras produzem algo ali próximo de 5, 7, talvez até 9% acima da inflação. Nesse ritmo é um ritmo muito bom mesmo de produção de patrimônio. Muito acima de 9, 12, 15% acima da inflação, já começa a se tornar algo bastante arriscado ou às vezes não é algo nem tão real, tá? Então, conhecer a inflação, como ela funciona, quais são as tendências da inflação e ganhar na sua carteira, ganhar acima da inflação é um ponto muito importante. Então, conhecer isso e colocar como meta zero é um fator determinante. E um pequeno parênteses aqui. Hoje, tem por volta de 10 milhões de pessoas no país que salvam dinheiro. E 7 milhões, 70% delas, ainda aplicam na poupança. E a poupança, nos últimos 12 meses, ela rendeu metade da inflação. Então, quem deixou o dinheiro lá aplicado, perdeu, o que a inflação comeu ali, comeu metade do poder de compra do dinheiro da pessoa. Isso nos últimos 12 meses. Se isso se estender por muitas décadas, provavelmente o dinheiro que essa pessoa está salvando, ele está perdendo uma grande quantia, ali uma grande fatia do dinheiro dela. E por fim, o assunto do conheço o básico sobre política e economia. Por que isso? Uma vez que a gente já dominou vários assuntos ali, conheceu o produto, já sabemos o nosso perfil de investidor, sabemos calcular, estamos dando tempo, fizemos ali toda a parte do beabá do investidor, esse assunto aqui de conhecer a política e a economia é um fator fundamental. A gente vai enxergar mudanças no cenário da economia, no resultado da nossa carteira de investimento, que às vezes a gente não vai ter uma resposta, isso vai gerar uma grande insegurança e ansiedade. Quando você tem uma situação, por exemplo, recente relacionada ao Covid, onde teve uma queda muito acentuada, por um momento só, teve uma queda muito acentuada do resultado das carteiras, onde elas perderam até 30% a 60% de valor, né, em questão de um mês. Se a pessoa, claro que do Covid não dá para passar despercebido isso, mas se a pessoa olhasse o que o Covid fez na economia e o quanto todo esse movimento do Covid mais a economia contra a política afetou, entenderia o porquê que a carteira de investimentos dela ali foi tanta desvalorização. E isso acontece constantemente. Vários assuntos da pauta política afetam o mundo de aplicações, especialmente voltado ali à renda variável, né? Então ali a gente enxerga o quê? Assuntos como o governo correndo risco de não ter continuidade, sofreu impeachment, é um assunto muito forte. Na economia, um exemplo recente, né, e muito forte foi a questão da greve dos caminhoneiros, que parou todo o processo da cadeia produtiva do país e de distribuição, também afetou muito o assunto econômico. Processos de recessão, assuntos do que o governo não controla, ali o orçamento do governo, a parte fiscal do governo, todos eles afetam juntos a nossa carteira de investimento. Então, é importante conhecer esse assunto, porque se algo começa a não ir tão bem, ou às vezes indo até bem demais, é bom dar uma olhadinha no caderno de política e economia, que naturalmente você vai achar ali motivos para isso, e isso vai te dar uma segurança, porque uma vez que você entende o motivo que está gerando, talvez isso você perceba que a médio ou curto prazo aquilo vai se resolver e a sua carteira vai ter uma continuidade. Então esse é um ponto bem importante mesmo de enxergar o que está acontecendo nesse assunto. Bom, é isso. A nossa ideia era que esse bate-papo durasse aqui de 20 a 25 minutinhos. Eu tentei passar pelo básico que todas as pessoas deveriam, ao menos, conhecer de modo médio no assunto antes de iniciar a parte de investimentos. E a minha ideia é que ao longo de mais encontros futuros, a gente comece a falar sim sobre a parte de como funciona cada produto de investimento, como montar uma carteira, como definir uma estratégia de investimento, tudo bem? Então é isso. Eu agradeço a todos, tá? Desejo aí um bom restinho de semana e abraços. Fico esperando as perguntinhas aí para responder logo mais pelo Story. Se cuidem.